A Polícia Federal pegou o senador bolsonarista Marcos Doval, que atualmente é um mendigo lá no Senado, porque ele tem apartamento funcional, mas prefere dormir no plenário do Senado. Vai entender. Mas a Polícia Federal pegou o senador numa situação muito séria, com corrupção de menores, porque ele tem usado o mandato dele e a imunidade parlamentar para intimidar delegados da Polícia Federal. E usou a filha do Oswaldo Eustáquio, que está foragido na Europa, que tem 16 anos. O senador Marcos Doval, ele tem que ser preso, porque ele não tem nenhum tipo de proposta, tá com medo de não conseguir ser novamente senador e fica atacando o judiciário. Eu vejo que o senador Marcos Doval, ele deve ter algum tipo de problema, ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma ajuda. Ele colocou na cabeça dele que ele é membro da SWAT, mas ele nunca foi. Ele vive nessa farsa. E o pior de tudo, teve aquele episódio constrangedor do Flávio Dino, que ele colocou o Flávio Dino ao lado dele de sunga pra mostrar quem tinha o pacote maior, virou motivo de chacota e agora tá falando que ele está sendo ameaçado. A vida dele está sendo ameaçada. Eu vou mostrar tudo pra você, mas você vai colocar nos comentários 2 pontos. Primeiro, ele deve ser preso. Segundo, ele tem algum tipo de problema na cabeça? O que você acha do senador Marcos Doval? É pra gente debochar dele? Se você concorda que ele tem que ser preso e ele é motivo de piada, like no vídeo e se inscreva no canal. A Polícia Federal, pessoal, está investigando o senador Marcos Doval. O senador Marcos Doval é um senador lá do Espírito Santo que colocou na cabeça dele que ele é integrante da SWAT, mas nunca foi. Até usa um bottom da SWAT. É uma coisa assim completamente surreal. Ele precisa de uma ajuda. Visivelmente, ele é um cara que precisa de ajuda. Enfim, ele entrou numa pira de ficar atacando o Alexandre de Moraes e atacando a polícia, de atacar o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. Aí ele pegou e divulgou nas redes sociais, junto com outros bolsonaristas, o nome de alguns delegados que estão investigando o Bolsonaro e o inquérito do 8 de janeiro. E ele tem usado a filha do Oswaldo Eustáquio, que é um gengivão mais gordo, que está foragido, assim como o gengivão, só que em vez de estar foragido nos Estados Unidos, ele está foragido na Europa, para republicar os ataques que a filha do Oswaldo Eustáquio tem feito. Ela tem 16 anos. E ele usa também o mandato dele e a imunidade parlamentar para intimidar os delegados da Polícia Federal. Isso tudo é muito sério. Então agora ele está sendo investigado por corrupção de menores e outros problemas mais para poder tomar ali, ser punido, e ele tem que ser punido. Porque talvez na cabeça dele, ele esteja apenas fazendo um auezinho político. Só que os bolsonaristas têm tentado intimidar um dos delegados que está investigando o Bolsonaro, o delegado Fernando Schor. O que eles estão fazendo? Eles estão expondo o delegado. O Marcos Doval fez isso, o Eduardo Bolsonaro também fez isso, para intimidá-lo. E essas intimidações começaram depois do encerramento do inquérito das joias. Então começaram a divulgar fotos do delegado, fotos dos familiares do delegado, inclusive dos filhos do delegado. Isso tudo é muito sério, grave, porque a gente não sabe o que passa na cabeça dos bolsonaristas. Do Eduardo e do Marcos Doval, a gente entende, eles estão querendo fazer ali politicagem para continuar a tensão contra o Alexandre de Moraes. Mas se pegar um Adélio Bispo da vida, é sério, é grave. Tanto que o delegado expôs para a Polícia Federal, via e-mail, que a família dele está sendo ameaçada. Isso está acontecendo. E tudo isso, claro, é criminoso, porque tem como claro objetivo de intimidar a família do delegado diante das investigações contra o Bolsonaro. O Marcos Doval faz isso porque ele não tem proposta nenhuma. O máximo que ele fez foi dar uma barrigada no Luiz Miranda durante a CPI da pandemia. A gente lembra disso. E como o mandato dele vai acabar agora, em 2026, ele não tem nada a apresentar. Ele não vai conseguir ser novamente senador. Não vai. Ele inventou aquela história de grampear o Alexandre de Moraes. Ele tem problema. Visivelmente é um cara que tem problema. Então ele precisa ser punido. E depois ele disse, levantou umas mentiras contra o Bolsonaro. É um negócio assim, muito esquisito. Só que como ele não vai ser de novo senador, ele tenta virar o mártir do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está me perseguindo para pegar essa onda bolsonarista. Só que os bolsonaristas, o Bolsonaro, os filhos, não dão a mínima para esse cara. E ele continua cometendo os crimes dele e continua sendo punido.
porque ele teve bloqueio das contas, vai sofrer punições mais pesadas e agora, para se martirizar ainda mais, ele tá dormindo como um mendigo no Senado, no plenário do Senado. Por que ele tá fazendo isso? Ah, porque ele não tem recurso. Aí ele começou a falar que a vida dele tem isso. Eu vou mostrar essa entrevista que ele concedeu ao Poder 360. Esse aqui é o Marcos Doval. Esse é o gabinete dele. O gabinete dele é espaçoso. Mesmo ele sendo mais rechonchudo, ele caberia nesse sofá. Ele poderia dormir aqui, mas não, ele prefere dormir no Senado. Por quê? No plenário. Porque não faz o mínimo sentido. Aí ele alegou que, não, no Senado tem tomadas. O gabinete também tem. Enfim. Alto risco de vida. Tanto é que hoje o Senado não é um local de protesto meu. Primeiro é um local de sobrevivência e também aqui eu me sinto mais seguro, porque aonde, de forma bem gentil, o Davi Alcolumbre me ofereceu para ficar no hotel, o hotel já foi identificado e no mundo do crime já está rolando o assunto de que eu serei o próximo PC Farias. Ele nem sabe quem é PC Farias. Quem quer eliminar esse cara? Não faz o mínimo sentido. Isso é devaneio do Marcos Doval. Isso é um devaneio. Igual a história da SWAT. Porque começaram a debochar dele que a camisa que ele usa, a camiseta que ele usa da SWAT era uma camiseta de camelô. E a arma que ele estava usando também seria uma arma de brinquedo. Aí ele ficou bravo, pegou ar e publicou uma foto dele ao lado do Flávio Dino, ambos de sunga. E ele falou assim, quem tem aí a arma maior? Cara, na época que o Flávio Dino era ministro do governo, ele tá querendo ficar, ele fica manjando a pistola dos outros pra ver quem tem um pacote maior. Ridículo, isso é ridículo, ridículo. Olha só o comportamento de um senador. Aí começaram a falar que ele é um senador manja, é um manjador. É óbvio, né? Quer competir quem tem um negócio maior, ele ou o Flávio Dino. Cara, imagina quando ele for preso, né? O banho que ele vai lutar. Ele vai lutar o banho que ele vai tomar. Ele vai lutar jiu-jitsu, com toda certeza, né? Ainda com aquele pacotinho dele, não vai conseguir se defender de ninguém. Porque nós temos que falar a verdade sobre o Marcos Doval. Isso é importante. Ele gosta de falar que ele é da SWAT. Ele foi até ao Danilo Gentili 2 vezes, pelo que eu vi, por conta dessa atuação. Mas ele nunca fez parte da SWAT. Nunca. Marcos Doval, ele era um soldado. E ele tem uma empresa, ou até tinha, enfim, uma empresa que dava treinamentos de imobilização. Então a empresa dele era contratada para ele dar treinamentos. Ele já esteve nos Estados Unidos e ele foi contratado por policiais e alguns desses policiais integravam a SWAT. Mas ele não integrou a SWAT. E ele não deu treinamentos para a SWAT. Não foi a SWAT CNPJ que contratou o Marcos Doval para dar treinamento para toda a base. Não. Aqui ou ali, um ou outro policial que fazia parte da SWAT o contratou. Então ele não deu treinamento para a SWAT, ele deu treinamento para alguns policiais que integravam a SWAT. Então é tudo uma farsa envolvendo o Marcos Doval. E o pior de tudo, parece que ele acredita nisso. Então ele precisa de ajuda mesmo, antes que ele continue colocando mais pessoas em risco e ele próprio. Ele precisa ser ajudado, porque o comportamento dele é um comportamento estranho e perigoso para as pessoas que o cercam e para as pessoas que estão minimamente envolvidas com ele.